boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode também se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de lives exclusivas, de um grupo de WhatsApp e muito mais. E vamos nessa porque sextou, mas eu sei que para muitos de vocês, principalmente quem mora em São Paulo, né, não está nada fácil. Não está nada fácil porque hoje teve protesto legítimo, né? Muita gente está revoltada, indignada, não aguenta mais o desgoverno, o autoritarismo do governador João Agripino Dória, né? Então, uma situação muito, muito delicada, muito angustiante para muitos pais de família, para muitas mulheres trabalhadoras que olham seus filhos precisando de comida e não conseguem, às vezes, sair para trabalhar porque o governador insiste com essa política do lockdown sem embasamento científico, mas ele que fala tanto em nome da ciência. Então, sem mais delongas, hoje eu vou ter a companhia aqui no meu programa inteiro, né? Vou ter o prazer de receber o deputado estadual Gil Diniz, também conhecido como Carteiro Reaça. Tudo bom, Gil? Seja bem-vindo. Boa noite, Constantino. Obrigado aí pela oportunidade aqui de falar com o teu público, atualizar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, né? E falar para essas pessoas o que o governador, né, o João Miami, né, o calcinha apertada, vem fazendo com a nossa população. Uma honra estar aqui com você, estou à disposição. Prazer, Gil. E eu quero começar exatamente por aí, né? Eu quero que você faça uma análise geral, dar um overview de como você está enxergando essa gestão Dória, né? Como é que está o clima na Lesp diante de tudo isso que ele vem fazendo. Eu soube, por exemplo, que você assinou, foi um dos coautores, já é um projeto com 50 coautores. Eu conversei hoje com a turma do movimento Tratoraço, né? E soube que você é um dos que está tentando tirar essa carta branca da mão do governador, que em meio à pandemia, não só ele fecha as pessoas em casa e proíbe comerciantes de trabalharem, como ele vai lá e aumenta impostos. Então, eu queria que você começasse dando esse overview, essa visão geral de como é que você está vendo a gestão Dória. Olha, eu costumo dizer aqui, Constantino, que é a gestão do caos. É um governador que ele não tem planejamento nenhum para praticamente nenhuma área no estado de São Paulo. É um governador que vai todos os dias ali num comício dentro do Palácio dos Bandeirantes, ele reúne ali toda a grande mídia para atacar o governo federal e para falar de um governo fictício que não existe na realidade aqui no estado. Hoje ele estava anunciando que São Paulo não fechou em déficit, que São Paulo fechou em superávit. Mas olhem vocês, ele não falou dos 135 bilhões que o governo federal enviou para São Paulo e ele não diz que São Paulo só não está no vermelho, por quê? Porque ele está extorquindo a população via aumento de impostos e taxas. Você vê, hoje eu fui renovar aqui minha CNH, ele dobrou, aumentou em 100%, Constantino, o valor da renovação da CNH. Então, olha só o tipo de gestão, né, que nós estamos tendo aqui com o governador de São Paulo. Eu assinei esse projeto de lei, né, do Ricardo Melão, sou coautor também, subscrevo também. Nós queremos revogar o artigo 22 do PL 529, que deu um cheque em branco para o governador aumentar impostos, né, ICMS aqui no estado de São Paulo via decreto. Antes, para aumentar algum imposto, tinha que passar aqui na Assembleia, os 94 deputados deliberarem, e ele agora, né, ditador, que é um ditador, Constantino, e você já sentiu na pele, que eu estava assistindo ao vivo, quando ele pediu a tua cabeça lá na Jovem Pan. Olha que absurdo. Então ele hoje extorque o trabalhador, o povo de São Paulo, o povo paulista, e vai se vender como grande gestor na rede social, dizendo que ele e o Meirelles mantiveram as contas no estado de São Paulo, fizeram aí um superávit, só que é um superávit artificial, porque ele está extorquindo, ele está metendo a mão no bolso do paulista através de aumento de imposto e aumento de taxa. E não obstante, ele continua com um apoio majoritário na Lesp. Quer dizer, como é que está esse ambiente ali na Lesp, diante de tanta barbaridade que ele vem cometendo? As pessoas continuam apoiando. Mesmo assim, os deputados estão lá no guarda-chuva do senhor Agripino, é isso?
É aquele apoio artificial, apoio de ocasião. Por quê? Porque, inclusive o PT, tá? O PT é um forte aliado do PSDB aqui em São Paulo. E vocês vão chegar mais uma vez isso no próximo dia 15, quando o PT vai votar no PSDB para manter a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O PT que diz tanto que defende o funcionalismo público, só para você ter uma ideia. Nós aqui na discussão da reforma, né, da Previdência, os trabalhadores, os servidores públicos que ganhavam até o salário mínimo ficaram de fora, não iriam ser descontados. Ficaram de fora, isso foi votado. O governador, via decreto, deu uma canetada ali, está tirando 11% do salário. O PT está pianinho, o PT está calado. Por quê? Porque o maior sócio do PSDB aqui em São Paulo se chama Partido dos Trabalhadores e no dia 15 isso vai ficar ainda mais claro. É um apoio de ocasião, por quê? Porque o PSDB aqui, Constantino, ele divide tudo para os seus parceiros, para os seus aliados. Então, vou te dar um exemplo. Partido Republicanos aqui, eles têm cerca de 5, 6 deputados. Tem uma deputada que não vota com eles, a deputada Edna Macedo, isso aí a gente precisa ser justo. Os outros deputados votam tudo com o governo, por quê? Tem a Secretaria de Esportes. Tem vários outros partidos que dividem aqui cargos, gratificações. Então, na hora que o governador manda um projeto para cá, ou manda, né, uma candidatura do líder do governo à presidência da casa, esses partidos se rendem ao governador, que está metendo a mão aqui no Poder Legislativo. Por isso que eu digo, e reafirmo, é um ditador. O Poder Legislativo no estado de São Paulo é totalmente comprometido com o Palácio dos Bandeirantes. Por quê? Porque não tem liberdade de voto. E eu quero mudar aqui a essa realidade, porque o nosso voto para presidente da Assembleia, ele é um voto secreto. Veja você. Perdão, vou voltar aqui. Diferente da Câmara Federal, que é um voto secreto, aqui o voto é aberto. O deputado tem que ir no microfone e falar: olha, o meu voto é no PSDB. O que acontece? O governo está ali, ó, olhando voto a voto do deputado. Por quê? Porque se esse deputado tiver um único cargo a mais aqui na Assembleia, o governo tira. Se essa bancada tiver cargos no governo estadual, eles vão perder. Então a gente quer mudar essa realidade, porque a influência do Palácio dos Bandeirantes via cargos e gratificações é enorme. Chantagem mesmo e um toma lá da cá. Como é que está a expectativa? Você está achando que dá para reverter esse resultado na próxima eleição? Olha, dos 94 deputados, a minha conta aqui, a gente está no corpo a corpo, todos os dias sentando com deputados e conversando aqui. A minha sensação, né, o compromisso, eu tenho um compromisso de mais ou menos 25 a 30 deputados que não querem votar de jeito nenhum no PSDB. Só que nós precisamos de 48 para vencer. Ou seja, nós precisamos convencer mais ou menos 18 a 20 deputados que não votem no PSDB e que venham conosco. Nós temos um candidato que é o Major Meca, o deputado estadual do PSL, mas temos também uma outra candidatura do Coronel Telhada, e tem outras pessoas aí já vendo que o PSDB pode ser derrotado. Só que, infelizmente, como você disse, essa Assembleia e várias bancadas estão reféns do Palácio dos Bandeirantes. Então, falando para o teu público aqui, é importantíssimo essa pressão dos deputados estaduais para que virem esse jogo e pressionem esses deputados que votam, não votam por convicção, votam por fisiologismo. Isso é muito triste nesse momento que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. O enfraquecimento até da democracia mesmo, né, que eles dizem tanto defender. Eu quero entrar aqui numa questão. Antes, deixa eu só deixar claro que essa entrevista, além de tudo, também é um oferecimento dos meus parceiros do Diário de São Paulo. E eu recomendo a todos que acompanhem o trabalho que eles vêm fazendo. Eu sou colunista, publico meus vídeos no canal do YouTube deles, né? E quando o governador João Dória fez o que o Gil lembrou aqui, pediu minha cabeça ao vivo no programa da Jovem Pan, eles, na mesma hora, mandaram mensagem abrindo totalmente o espaço para eu responder da forma que quisesse, né? Então, é independente, é um canal muito bom e vale a pena acompanhar o trabalho deles. Agora, deixa eu ser o advogado do diabo, Gil. Você disse que ele está subindo imposto no meio de uma pandemia e tudo mais. Mas é que ele precisa de recursos. Por exemplo, tem agora aí a renovação até agosto de 90 milhões de reais para a empresa de publicidade. Publicidade é um serviço essencial, pelo menos do ponto de vista do Dória. E outra coisa, né? O governo estadual repassou 100 milhões de reais para a Fundação Padre Anchieta, que é a responsável pela TV Cultura. Então, são coisas muito essenciais, né? Enquanto os caminhoneiros e tantos
comerciantes estão impedidos de trabalhar. Então, eu queria ser o advogado do diabo. Ele precisa de recursos para essas coisas também muito importantes, né? Ele tem que pagar, né, aquele contrato com a jornalista Playmobil, né, aquela menina de recados ali do governador, aquele contratinho ali de mais ou menos uns 800 mil reais, que era inclusive da nota fiscal com o KNAI de datilógrafa, né? Ela não paga imposto como jornalista, não, como pessoa jurídica, como jornalista, não. E, infelizmente, isso que nós vemos aqui no estado de São Paulo, nessa gestão, né, nessa ingestão João Dória. Ele cortou, Constantino, só para você ter uma ideia, no orçamento que ele mandou para essa Assembleia no ano passado, ele cortou mais de 800 milhões de reais para a pasta da saúde. 800 milhões de reais. Essa semana foi publicado um diário oficial, um aditivo, o 13º aditivo para comunicação, para propaganda política no valor de 90 milhões de reais. É como você disse, será que isso mesmo é essencial? Será que esse governador está pensando em vidas, em comprar respiradores, em abrir UTIs, em dar realmente um atendimento digno para a população, sendo que o discurso que ele faz é um discurso de ataque ao governo federal, é um discurso de querer salvar vidas. Só que na prática, na hora de colocar um orçamento, na hora de abrir um leito, na hora de atender a população, a gente vê aqui tudo que ele quer fazer. Ele quer fechar pronto-socorro, ele está fechando o hospital, ele quer, Constantino, entregar para os seus parceiros ali do LID, né, seus parceiros chineses, ele quer entregar um terreno onde está o Hospital Infantil Darcy Vargas, Hospital Infantil, referência no tratamento oncológico de crianças, dizendo que os seus parceiros vão construir um outro hospital numa região mais distante, mas é mentira. É especulação imobiliária que ele está fazendo, ele quer entregar, né, São Paulo para os seus parceiros. Eu vi que isso, inclusive, revoltou bastante sua colega, que é uma no cravo, uma na ferradura, Janaína Pascoal, mas nesse caso ela ficou bem revoltada. Já que você mencionou o nome da datilógrafa, eu quero mostrar aqui, por ser um vídeo que pertence a outra emissora e tudo mais, eu vou ser desmonetizado, mas não tem problema, nós estamos aqui para levar a verdade para o público. Eu quero mostrar a invertida que ela levou do presidente do Senado, do Congresso, o senhor Rodrigo Pacheco, na entrevista dessa semana, né? E eu quero deixar claro para o público, né, que isso que ela fez não é jornalismo, isso não é uma pergunta de jornalismo, isso é uma militância da mais escancarada possível. Deem uma olhada, não precisem julgar por mim, julguem por vocês mesmos. Mas vamos permitir que haja esse debate, é normal que haja esse debate quando há grupos políticos pleiteando que ele seja feito. Presidente, eu vou passar para o Bombig, que ele também não perguntou no outro bloco, mas essa resposta à sua pergunta do Bruno me dá a impressão que as instituições estão lidando com o presidente da República como se lida com uma criança birrenta. A criança faz tanta birra que você acaba deixando passar aquilo que ela está pedindo, que não tem nenhuma razão de ser, só para ela parar de atormentar. A gente viu acontecer isso nos Estados Unidos e o Donald Trump conseguiu estressar uma democracia muito mais sólida do que a nossa, muito mais experimentada que a nossa e com instituições muito mais funcionais do que as nossas. O senhor não teme que a sua geração de políticos seja cobrada por omissão com a criança birrenta Jair Bolsonaro? Primeiro, eu considero que nós não estamos lidando com uma criança birrenta. Nós estamos lidando com o presidente da República, eleito por 57 milhões de brasileiros. Ouch! Essa doeu. Essa doeu. Essa foi bem dada, né? Quer dizer, olha o nível, né? Olha o nível do jornalismo em que se encontra a TV Cultura de hoje, por conta dessa senhora, que é uma militante tucana, né? Inclusive, eu tenho várias coisas separadas aqui para mostrar, porque eu vou abordar vários tópicos com você, deputado, e pedir sua opinião. Coisas também sobre Brasil, até sobre mundo, se for o caso, né? Mas olha a coluna dela, já que a gente está falando logo dessa senhora, olha a coluna dela no jornal O Globo também hoje. Bolsonaro é um risco à vida dos brasileiros e à economia. E ela desenvolve o argumento. Se, por um lado, se consolidar a constatação de que Bolsonaro é um risco à vida, o que né, ela afirma, tem que se constituir uma alternativa viável, né? A união de forças políticas com lastro social e projeto de país. Ou seja, ela está em campanha para tentar unir o PSDB e o PT. É disso que se trata, né? E esse pessoal se diz a favor da democracia,
alguns deles, inclusive ela, já se disse liberal, né, e defendendo PT junto com o PSDB. Quer dizer, é uma coisa realmente espantosa. Agora, já que a gente falou de TV Cultura, tem um outro também na folha de pagamentos da TV Cultura, né, que recebeu, repito, 100 milhões de reais do governo de São Paulo por meio da Fundação Padre Anchieta. Olha como é que ele se referiu aos trabalhadores que talvez sejam, Gil, os trabalhadores que mais ralam nesse país. Você foi carteiro também, é um povo ralador, mas caminhoneiro nesse Brasil afora, com perigo, com essas estradas capengas, com perigo de violência, de crime, ralam. Estão por aqui e fizeram um protesto hoje. É legítimo questionar os métodos, achar que podia ou não podia ter parado e tudo mais. Isso é legítimo, é do debate. Mas olha como o senhor Diogo Mainardi se referiu aos caminhoneiros. Olha isso. Marginal interditada por marginais. O vírus dos caminhoneiros. Quer dizer, eu queria que você elaborasse como é que a gente pode reagir a esse tipo de imprensa, chamar isso de mídia, né? Eles são muito bem pagos, né? São jornalistas, são pelegos, né? Eles emprestam a sua pena, a sua caneta, eles alugam a sua caneta para o governador. Eles não têm independência nenhuma, Constantino. E olha que assim, nós já discutimos bastante, porque você sempre foi crítico. Quando você concorda, você vai lá e coloca a sua posição. Quando você discorda, só que você não pode elogiar qualquer ação do governo que a galera já te joga como se fosse um representante governista do governo Bolsonaro e tudo mais. Mas essa galera tá na folha de pagamento do governador de São Paulo, meu Deus. O programa lá, o Manhattan Connection, saiu lá da Globo News e foi para a TV Cultura. A Playmobil tá lá recebendo lá os honorários. Nós fomos lá e fiscalizamos o contrato dela, que é a Fundação Padre Anchieta. Não queria divulgar. E quando eu vejo o Mainardi falando absurdo desse caminhoneiro. Meu avô, Constantino, eu sou pernambucano, né? Eu vim de Pernambuco na década de 90. Como você falou, fui carteiro também. Meu avô era caminhoneiro. O meu avô, ele morreu num acidente na estrada. A consequência de um acidente, na sequela de um acidente, ele acabou falecendo. Então eu tenho o maior respeito por esses caminhoneiros que estão sendo altamente impactados por essas medidas malucas do governador de São Paulo. Inclusive, né, com o aumento do ICMS em combustível. Então essa categoria está sendo arrasada. Tem trabalhadores ali de frigoríficos, transporte de proteína animal, que está tendo o seu negócio inviabilizado. E você vê acho que o Haddad tinha razão, né? Como um poste lá de Veneza, né? Ele dá esse tipo de pitaco e rotula lá de Veneza, lá da Itália, ele vai lá e chama de marginais os caras que carregam essa economia nas costas. Quer dizer, é um descaso. A mãe do governador, lembre-se disso. Não, e o que mais me chama a atenção é isso que você falou, né? Quer dizer, eu elogio, eu critico, eu sou independente, eu não recebo um tostão de nada ligado a governo, né? E eu sou chamado de bolsonarista, de gado, de vendido e tudo mais. Enquanto que o partido que vai lá oficialmente curtir os ataques que ela faz ao presidente, despreparado, destemperado, desinformado, desinteressado, né? É o quê? É o PSDB. Olha lá, o partido oficial curte as mensagens da senhora Verinha. Quer dizer, é impressionante como eles atacam os outros diante de um espelho. Agora, a população está percebendo, né, ô Gil? Fora Exatamente. Da bolha, eu acho que o governador não tem coragem de pisar numa rua de São Paulo. Eu fiz, aliás, um desafio a ele, né, para a gente ir no meio da Paulista, onde ele quiser, e caminhar pelas ruas. Ele não respondeu, né, depois daquele pedido da minha demissão. Ele é um covarde, ele desculpa o termo chulo aqui, ele é um bunda mole. Só para você ter ideia, Constantino. Eu acho que bunda mole tá leve. Tá permitido no horário. Hoje é sexta-feira, tá absolutamente permitido. Pegou até leve com ele. 84 policiais militares fazem parte da escolta dele e da família dele. 84 policiais militares. Fora isso, ele tem uma base policial militar, uma base móvel na frente da casa dele, fazendo segurança privada da sua residência, e mais uma viatura com 2 policiais. São, no mínimo, Constantino, 5 policiais que deveriam estar fazendo a ronda naquela região ali do batalhão, servindo a toda a sociedade, a toda a população, que ele obriga a ficar 24 horas na porta dele. Aí ele fala que o presidente não pode sair na rua, que o presidente é impopular, que o Bolsonaro não está pensando na população. Mas o presidente
vai na praia, vai no churrasquinho, vai conversar, ele olha no olho da população, e olha só, ao vivo, e pode ser xingado, pode ser ofendido, pode ser elogiado também. Agora o Dória, ele não consegue botar o pé na rua, até a vizinhança dele, conversou com alguns vizinhos dele, odeiam ele, detestam ele. Ele tem medo, é covarde ao extremo. Só que é o que você disse, essa galerinha aí, aquela galerinha do Clube do Livro, né? Aquela galerinha aí que não enchia ali a van, Renan de MBL, Alexandre Borges, aquela patotinha ali, eles não conseguem olhar no olho do público, né? Essa galera que lê, porque a galera já viu que a pena deles está vendida. São penas de aluguéis. E é triste ver um jornalismo desse rendido ao governador de ocasião. Por quê? Porque mostram que não tem independência. Esses dias aqui, pô, você tava metendo pau aí no Flávio Bolsonaro, tava pé da vida contigo lendo aqui, mas tava lendo você, pô, estava acompanhando a sua opinião, é direito seu. Em outro momento você vai lá e elogia o governo federal, acertou, fez isso aqui. Mas eles não aceitam, Constantino, nenhuma crítica, eles não aceitam as constatações. E você foi muito assertivo. Qual é o plano do governador para São Paulo? Não tem plano! Não tem plano nenhum. Ele fala que ele é embasado na ciência, mas qual ciência? Ele tá o quê? Tá batendo tambor, tá fazendo fumaça, tá mandando o pessoal tomar chá de cogumelo? Qual que é a ciência que ele tá seguindo? Não tem plano nenhum para São Paulo. Mas se ele for para a China, você não acha que ele consegue caminhar tranquilamente por lá? Aliás, ele tem uma lead, né? Acho que é em Wuhan até, né? Ele abriu, né? Assim que ele se tornou governador, ele abriu um escritório, né, de negócios lá em Xangai. Ele fala Shanghai, como se, sei lá, é um idiota. Esse grupo, esse lead, eu não vou falar que... eu não vou fazer aqui assim conjecturas, falar que estão cometendo crimes, porque eu vou falar de coisas que eu não sei. Porém, eu tenho certeza que várias empresas desse grupo estão lucrando muito, Constantino, muito, com essa pandemia, com esses setores que estão fazendo pressão no governo para que se mantenha essa economia estrangulada. Eu vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu esses dias, que um grupo de pressão... Olha só, eu protocolei um projeto aqui em abril de 2020, na verdade não é tornando, é reconhecendo a atividade religiosa como fundamental, como essencial. Por quê? Porque igrejas que estão lá na periferia, que estão lá na favela, está lá onde o Estado não chega e nunca chegou, está fazendo um serviço social, está levando ali um atendimento psicológico. Nesse tempo de crise tem muita gente tentando cometer suicídio, tem muita gente em depressão por conta dessas medidas malucas do governador. E eu reconhecia nesse projeto o atendimento religioso como essencial. O governador, ele vetou, Constantino, no meu projeto, boicote político. Boicote, não tinha por que ele vetar o meu projeto. Só que a Frente Parlamentar Evangélica fez uma pressão enorme, vários líderes religiosos fizeram uma pressão enorme. O que ele fez? Menos de uma semana depois, 5 dias depois, ele fez um decreto tornando o serviço religioso essencial. Ou seja, é só pressionar esse vagabundo, esse idiota, esse mau gestor, que ele abre. Imagina as pressões de alguns grupos aí do MID fazendo com ele, olha, governador, fecha isso aqui, estrangula aquilo ali, não deixa a academia aberta, não deixa isso aqui aberto, vamos sufocar e vamos lucrar com essa maluquice, com essa loucura. Eu vi o seu desabafo sobre isso, né? E ele ter recuado por conta de não só pressão, como de olho em 2022, né? Porque eu coloquei até o título dessa live hoje, o Martelo de Dória, que é o título da minha coluna amanhã no Notícias do Dia. E o que é isso, né? É aquela frase famosa: para quem só tem um martelo, tudo parece prego. O governador João Dória só consegue enxergar um prego à frente. 2022, o sujeito está obcecado com isso e, por conseguinte, e por questões evidentes, por motivos óbvios, demonizar o presidente, porque ele acha que ele é o grande adversário do Bolsonaro em 2022. Ninguém avisou ele que ele tem só 5% de intenções de voto, nós vamos falar disso já. Mas o sujeito só pensa naquilo, né? É verdade. Mas ele podia pensar nos 60 mil mortes, supostamente por Covid-19 aqui em São Paulo, que ele é o principal responsável.
Dos 260 mil mortes atribuídos aí ao Covid-19, muitos eu questiono aí. Teve um decreto do governador mandando os hospitais a colocarem ali a suspeita de Covid-19, e tem muito relato, tem muita denúncia, inclusive de pessoas que infartaram, que morreram de outros problemas de saúde, mais um atestado de óbito foi Covid-19. Ele vai se responsabilizar quando? Todo dia eu subo aqui na tribuna da Assembleia, eu estou na Assembleia agora, eu passei um dia aqui e continuo aqui na Assembleia. Eu subo todos os dias e pergunto, quando a grande mídia vai acusar o João Dória de genocida? Porque São Paulo, se fosse um país, estaria muito pior que o Brasil inteiro em números, meu Deus do céu. A mídia eu não sei, mas aqueles que têm voz nas redes sociais já fizeram, né? Foi para o topo de tendência. E ele está experimentando um pouquinho do veneno que ele destila contra o presidente. Né? Quer dizer, ele gosta de chamar os outros de negacionistas, de terraplanistas. Ele conseguiu me chamar de terraplanista com Globo aqui atrás. Né? E ele fica dando esses rótulos, genocida, né? Enquanto que ele está experimentando um pouquinho disso, porque foi chamado de forma muito orgânica, inclusive, nas redes sociais, exatamente disso. Gil, eu vou passar várias coisas aqui, deixa eu só mostrar antes o que a gente já mencionou, né? Que justamente a extensão lá dos 90 milhões de reais para a empresa de propaganda. Né? Então, a gente fala as coisas e mostra as provas. Agora, eu quero te contar uma coisa em primeira mão, né? Um furo de reportagem, porque isso eu duvido que você esteja sabendo na Lespe. O governador João Dória mudou de profissão. Ele abandonou o governo, né? Ele não é mais governador. Eu acho até que oficialmente ele ocupa o cargo. Mas isso é o maior furo de reportagem que eu vou falar agora, e ninguém está sabendo. Ele virou inspetor de insumos para vacinas. Você já reparou que toda hora que chega um carregamento, o sujeito está lá que nem papagaio de pirata, tirando foto, chamando as câmeras da TV, filmando. Quer dizer, o cara, eu não sabia que ele era inspetor de insumos. Né? O cara vai lá como um técnico averiguar se está tudo dentro dos conformes. É um negócio escandaloso. Só rindo, só partindo para a ironia. Eu acho que ele está conferindo aquilo ali, Constantino, porque ele deve ter parte na comissão, entendeu? Então ele precisa ver se realmente a carga completa chegou, porque a comissão tem que vir proporcional a tudo aquilo de insumo que chega aqui. E você levanta uma questão, né? O uso político do Instituto Butantan é uma das coisas mais tristes e terríveis, né? Uma instituição renomada, uma instituição que prestou e presta serviços relevantes para o povo brasileiro. E o que o Butantan está falando, o que os seus administradores nesse momento estão fazendo, mas assim, é uma desonra para todos os reais cientistas que passaram por ali. O Guilherme Fiuza, meu colega, apontou para isso, né? Inclusive chamando atenção para um estudo que o Butantan forneceu ao governador para dar um pseudo-respaldo a essa coisa de que o lockdown é técnico e científico, né? Calculando, veja que absurdo, quantas mortes foram evitadas por conta do lockdown. Isso não existe, isso é uma coisa anticientífica. O o Dimas Covas está destruindo essa instituição por conta de proximidade com o governador, concordo com você. E como confiar num sujeito que diz, eu vou ficar no cargo de prefeito, abandona para disputar o governo? Eu vou ficar no governo, já está pensando, né, em 2022 e só pensa nisso. Dizia que era fake news, que ia fechar o comércio depois das eleições, né? O vírus parece que não ataca durante as eleições, aí logo depois foi lá e fechou e agora fecha de novo. Quer dizer, como confiar num sujeito que faz isso, né? E que tranca o Estado e vai para Miami, vem para Miami, no caso, que é aqui perto, né? Então, assim, é um negócio impressionante. Esse pessoal perdeu qualquer tipo de vergonha na cara, deputado. Não tem mais. Você falou de Miami, né? É engraçado porque assim, Miami chamou muita atenção. Ele foi pego ali no flagra, né? Ele quis anunciar ali e acabou pegando muito mal. Ele teve que voltar ali às pressas.
E é uma questão que nós colocamos aqui na Assembleia, porque nós queremos saber se ele foi com passaporte diplomático, porque ali nós entendemos que estava fechado. Aquelas palestras não existiam. Aquelas palestras eu não encontrei. Exatamente. Isso a gente ainda vai levantar. A gente está tentando fazer uma CPI, estamos juntando assinaturas aqui para fazer uma CPI do Covid, dos recursos, e eu vou colocar essa questão também. Só que eu vou lembrar aqui para você, Constantino, que não foi tão divulgado à época, no feriado de finados, no início de novembro, o que o governador fez? Ele pegou o avião do Rubens Ometo, um avião particular do Rubens Ometo, botou a família dele dentro e foi para São Bartolomeu, no Caribe. Olha o que aconteceu. Ele trancou São Paulo com várias medidas restritivas, fase amarela, fase laranja, pegou o avião do amigo, e foi para São Bartolomeu. Então, isso aí que ele fez no final do ano ficou muito visível. Só que essas viagens internacionais, viagens para ilhas no Caribe, para Miami e para outros locais, tem muita viagem, Constantino, que não foi divulgada, que ele conseguiu camuflar. Por quê? Ele estava falando tudo isso. A mídia, né, a grande mídia, né, os independentes estão aqui todo dia aqui, fazendo as denúncias, cobrando o governador. Mas a grande mídia, infelizmente, está sordo, está sendo paga pelo governo do estado de São Paulo e não divulga e não fiscaliza aquilo que devia fiscalizar. Então, o governador, ele tranca tudo, ele põe todo mundo para dentro de casa, está acabando com empregos, está acabando com a subsistência, né, do povo trabalhador. Enquanto isso, é Miami para mim, é Caribe para mim, é Trancoso, né? Ele mandou os filhos para Trancoso, meu Deus do céu. Que nem o outro lá, que nem o Global lá, que vai para o Caribe também com a família, que nem o outro lá, imitador de foca, que vai jogar pelada com os amigos e tudo mais. É tudo hipócrita, porque é uma hashtag fica em casa para sinalizar uma falsa virtude, enquanto que eles levam a vida de outra forma. Agora, eu quero falar também, você falou que eu faço críticas ao governo, ao próprio presidente, e faço, e quem me acompanha sabe, né? Mas o que acontece, Gil? É que as pessoas percebem, né, o grau de podridão dessa imprensa, desses opositores do presidente. E eu não precisaria nem ir por um caminho só do siga o dinheiro, não. Eu acho que existe isso. Mas eu acho que existe também, né, em paralelo, uma aversão ao Bolsonaro, dessa elitezinha cosmopolita, progressista da mídia, que olha com nojinho para o estilo dele, né, para esse estilo mais povão, essa coisa que eles acham um pouco refinada, e eles, com essa aversão, eles ficam realmente numa campanha para derrubá-lo. Eu vim com essa camisa hoje aqui, que é uma frase da Ayn Rand, que é o seguinte: a pior culpa é aceitar uma culpa imerecida. Eu acho, às vezes, que o presidente erra na forma, escorrega e tudo mais, mas nenhum de nós está na pele dele. Nenhum de nós está na pele dele para saber o que é. E eu tenho um gostinho, às vezes, quando eu fui cancelado uma vez, 2 vezes, mas para saber o que é todo dia esse tipo de massacre, e um massacre indevido, que trata ele como se fosse pior que o próprio vírus. Então eu quero resgatar aqui eu vou trazer vários, mas um deles é o queridinho da emissora lá, da Globo, né? Que é o doutor Drauzio Varela. Ele sim falou no início que era um resfriadinho. O presidente falou, se eu pegar, vai ser uma gripezinha. E foi para ele. Agora, o Drauzio Varela, que falava que era um resfriadinho, está dizendo agora que a pandemia ensinou sobre os irresponsáveis do Brasil. Aí ele diz, né, que o resultado desastroso da crise, né, e o Bolsonaro apoia tratamento não comprovado. Olha só, nós estamos no meio de uma pandemia. O lockdown é não comprovado do ponto de vista de resultados favoráveis e é comprovado do ponto de vista de destruição de empregos e vidas. As vacinas estão em fase de experimentação. Agora, essa demonização feita aos remédios, ao tratamento precoce, que vários médicos estão apoiando na linha de frente, só porque o presidente defendeu esse caminho, isso é desumano. Isso é desumano. Então, de novo, é um grau de demonização, porque tudo é politizado por eles, né? Aí falam o seguinte, falta vacina, porque o João Dória é o homem da vacina, né? Mas olha só, a vacinação está lenta na Europa, está faltando vacina no mundo todo. O Brasil é o 6º país que mais vacinou no mundo, e nesse caso importa número absoluto, porque a vacina tem uma quantidade limitada. Aliás, eu sei que você é muito próximo do deputado federal Eduardo Bolsonaro, e eu quero achar aqui exatamente ele
apontando para isso. Quando um jornalista noticia morte de Covid usando o número absoluto, esquecendo que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? Mas, na hora da vacinação, usa número proporcional, desconfia, né? Então, essa campanha desses opositores, dessa mídia, é um negócio asqueroso, Gil. É um negócio asqueroso. Então, não é uma coisa assim de o presidente Bolsonaro é perfeito, é um estadista. Não é isso. É você olhar o nível dos seus adversários, dos seus detratores. Exatamente. E assim, você pode juntar essa galera toda, jogar numa lata do lixo que a gente não vai sentir falta nenhuma. E tem um exemplo aqui em São Paulo, Constantino, que é sintomático, né? Fazendo um trocadilho. O Davi Wipe, o médico, o doutor Davi Wipe, respeitado aqui em São Paulo e no Brasil, até internacionalmente. Ele era chefe, né, do centro de contingência do Covid-19 e tudo mais. E estava naquela guerra ali, logo no início, né? Se usava cloroquina, se não usava e tudo mais. Quando ele contraiu o vírus, quando ele foi, era da galera, fica em casa. E olha que ele dizia, tem um vídeo dele junto com o outro médico, né, o Calil, ele também afirmou, Constantino, que o vírus era uma gripezinha, que era um resfriado, que o Brasil ia passar por isso, como passou pela H1N1, etc. e tal. Isso lá no início. Quando ele contraiu o Covid-19, ele se auto-receitou hidroxicloroquina. E não perdoa até hoje o farmacêutico que vazou, né? Ele não perdoa, ele não quer acordo. Ele não aceitou acordo com o farmacêutico. Supostamente o farmacêutico, né, teve acesso ali à sua auto, né? Como eu vou falar? Medicamento, automedicação, né? E o doutor Calil fui eu que obtive a resposta dele. Foi numa entrevista na Jovem Pan que eu perguntei e ele acabou de chegar e uma pessoa que tomou. É verdade. E agora ele se afastou do governo. Ele sabe, esse monte de presepada que o governador está fazendo, ele não quis continuar. Ele deu a desculpa ali que estava com a saúde um pouco debilitada, já estava idoso e tudo mais, mas não é. Ele sabe que esse governo tende a afundar, Constantino. E olha só, mais triste ainda, isso que você falou sobre os medicamentos, né, que não tem a comprovação, mas que os médicos estão vendo que efetivamente estão salvando vidas e estão salvando muitas vidas. Eu lembro de outro boicote que o governador tentou fazer com o governo Bolsonaro. Ele ligando para o Paulo Guedes e pedindo para o Paulo Guedes sair do governo, abandonar o governo, para quê? Para que desse uma crise econômica, para que as bolsas caíssem, para que o dólar subisse ali e o governo tivesse uma crise de credibilidade. Então ele é um governador que ele sabota a União, ele não está nem aí para o Pacto Federativo, para o Brasil. Ele pensa única e exclusivamente no seu umbigo, como você falou, naquele preguinho ali de 2022. E outro que sabotava também o governo era o outro queridinho da mídia, que é o Rodrigo Maia em o Botafogo, né? O Botafogo, eu até peguei aqui, ó, ele postou hoje isso aqui, ó. A gente volta a sorrir quando você sair, até lá, paciência e serenidade. Quer dizer, ele agora já se assumiu oposição. Ele disse que ele não podia dizer que ele era oposição, mas ele era já como presidente da Câmara. Agora, eu não sei se conto eu ou conta você, Gil, quando foi que, de fato, nós, população brasileira, sorrimos. Não foi quando o presidente Bolsonaro saiu ou quando vai sair, não sei quando, né? Mas foi quando isso aqui aconteceu. Ó. Foi o dia da saída dele do comando da Câmara. Foi um grande dia. Foi um grande dia. Olha só, voltando para a TV Cultura Dória, né? Hoje deu esse destaque aqui, né? A fala do governador sobre o presidente. Que presidente é esse que nós elegemos? Que tristeza, que vergonha, uma vergonha mundial, né? E aí ele disse aqui uma coisa que chamou minha atenção, né? Que o presidente tem alergia à realidade, né? O sujeito que não consegue andar na rua do estado que administra. O Bolsonaro é acusado de causar aglomeração porque onde ele vai, o povo quer vir para perto. Ele mergulhou no mar, ele vai na padaria e tudo. O governador João Dória não pode fazer nada parecido. Então fala que o outro é que tem alergia à realidade. Olha só o que estamos vivendo. Eu estive agora, semana passada, né, lá no Palácio do Planalto, teve um evento com os prefeitos. Tinha mais ou menos uns 300 prefeitos. O presidente tirou foto um por um. Ele teve a paciência, Constantino, de tirar foto um por um. Todos
Todos os prefeitos que estavam lá fizeram ali a aglomeração, olha só você, para tirar uma foto com o presidente. Você acha que um presidente que tivesse com a popularidade baixa, prefeito algum ia querer chegar perto? Agora, eu quero ver prefeito algum chegar perto do Dória para tirar foto, para postar aqui na sua rede social. Na campanha de 2020, os prefeitos abandonaram o governador. Isso que eu ia falar, o Covas escondeu o Dória na campanha dele. Nós vamos falar de campanha. São Bernardo do Campo tem um 02 aqui. O marido dela, ele é prefeito lá. A líder do PSDB aqui na casa, né, a Carla Morando, o marido dela, o Orlando Morando, ele era líder aqui do PSDB na Assembleia e é prefeito de São Bernardo. Ele escondeu o Dória, meu Deus do céu. Ele escondeu, ele não queria. Ele não deixou o Dória subir no palanque dele em São Bernardo, porque se subisse, ele não ganharia a eleição. Essa tática de lacração está dando errado e a gente vai falar disso já com a pesquisa do Instituto Paraná que saiu hoje. Mas antes, eu tenho um recadinho para a turma aí dos meus apoiadores. A região que mais cresce no país acaba de receber uma nova visão de futuro. O Centro Empresarial Tremembé. Localizado na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no coração do Vale. O empreendimento conectado às principais rodovias, ideal para centros de distribuição, transportadoras e indústrias em geral. Sua localização privilegiada facilita o acesso a São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas. O 7 é um condomínio fechado com lotes a partir de 1.000 metros quadrados com possibilidade de conjugação. O empreendimento ainda terá infraestrutura diferenciada com projeto de restaurante e posto de combustível na parte externa do condomínio, além de isenções fiscais por até 20 anos. Centro Empresarial Tremembé, sua empresa no melhor do Vale. Pois é, né? Enquanto alguns tentam fechar e impedir a prosperidade, outros precisam empreender para gerar emprego e riqueza para esse país, né? Olha só, Gil, vamos lá. O Fernando Henrique Cardoso também se manifestou, né? Aliás, ele foi o palestrante da aula magna dos PSOL Kids, do MBL, né? Nós vamos falar deles também já um pouquinho. Mas olha só o que o Fernando Henrique disse, né? Segundo a Mônica Bergamo, colunista de fofocas da Folha de São Paulo, né? Que ele tem um certo mal-estar de não ter votado contra o Bolsonaro, ou seja, ele dá a entender, então, que ele anulou o voto, sei lá, né? Mas o que eu queria que você comentasse é isso. Essa turma que se diz isentão aí, né? Centro, né? Até liberal, alguns se colocam, né, como liberais, esses tucanos de esquerda, né? Eles não estão mais escondendo que eles preferem o PT, porque a alternativa era o PT, era o Haddad, era o poste do Lula. Eles não estão escondendo mais que eles preferem o PT ao Bolsonaro. Então veja que coisa paradoxal. O Bolsonaro é a grande ameaça à democracia, e não sei o quê, mas eles querem estar do lado, preferiam que estivesse no poder alguém que defende Maduro, Cuba. Como é que a gente explica isso? Olha, o maior orgulho da biografia do FHC para ele, eu tenho certeza que não foi governar o país, foi entregar a faixa para o Lula. Ele pavimentou o caminho ali, né, no seu governo, para entregar a faixa para entre aspas, um operário, um trabalhador, alguém que vem aqui da classe de baixo. E eu fico muito à vontade, Constantino, para falar disso, porque, como eu te falei, eu sou pernambucano, eu vim na favela, entregava carta até dias atrás. Olha, a nossa elite política, a nossa classe política, né, essas pessoas foram formadas para tocar a política nacional, é um bando de covarde. É um bando de, entre aspas, maricas que se reduzem aí a isso, a serem pelegos. Eles sim serem vassalos, né? Eu vi que o governador te acusou de ser vassalo do PT, de ser vassalo de regimes ditatoriais como é o de Maduro, como é a ditadura do Partido Comunista Chinês. Então, olha com o tipo de gente que a gente está tratando. Olha o nível de intelectual, né, como o FHC, que a galera diz, né, que olha, na academia, ele era isso. Ele pode ter sido um grande intelectual para esse pessoal de esquerda. Apesar que a extrema esquerda... Marxista, Fabiano, socialista Fabiano. Não, ele não tem nenhuma grande contribuição. Não, exatamente. Eu fiz história, né? Depois te conto aí as brigas que eu tive ali na faculdade.
pro pessoal ele pavimenta todo o caminho ali para a extrema esquerda. Ele como vocês, marxista, ele sempre foi. Mas eles se vendem, né, nessa briga das tesouras ali, eles se vendem o PSDB como moderados e o PT como mais radical. Mas, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Aqui em São Paulo, são irmãos siameses. Os maiores sócios da política estadual aqui, no PT, Constantino, o que o PT fez no governo federal, quando tiveram a presidência da República, eles aprenderam com os tucanos aqui em São Paulo. Eles aprenderam direitinho com os tucanos aqui em São Paulo. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade também que eu já comprei briga com todo mundo. Com bolsonaristas, com tucanos, com petistas, os radicais de centro, que essa patotinha aí, tipo MBL e companhia, Borges, esses aí que você mencionou. Eu vou falar, o PT me meteu um processo e perdeu. Meteu um processo. O PT nunca pediu minha cabeça ao vivo numa rádio. A outra aí, que é uma espécie de vassala do governador Dória, também ficava ligando para a emissora para pedir minha demissão. Coisa que petista, que eu soube, que eu tenha sabido, que nunca fizeram também. Então, veja que coisa. Eu, hoje em dia, posso falar com tranquilidade, porque eu tenho lugar de fala, como eles dizem. Os tucanos são piores. Essa turma é intransigente, intolerante e autoritária. Né? Você mencionou o PCC, o outro PCC, não esse que ferra também com a vida de São Paulo, né? O Partido Comunista Chinês. Eu tenho aqui 3 notícias, né? Uma notícia, na verdade, e 2 gráficos para mostrar sobre isso, porque é outro assunto proibido na imprensa. E aí sim, follow the money, siga o dinheiro, né? E são os mesmos que se colocam como democratas, mas por pragmatismo não critique a China. É o elefante, ou melhor, o dragão enorme na sala que todo mundo finge que não existe. Olha aqui, ó. Só a Gazeta do Povo tem coragem de peitar. Né? China quer acabar com a oposição em Hong Kong e está conseguindo, diz a matéria. Agora, olha o mais assustador. Olha o mais assustador. Eu vou traduzir. O orçamento de defesa da China tem crescido mais do que o próprio PIB e olha o gráfico. Olha o gráfico. O negócio é assustador. A China não para de gastar dinheiro com armamento. Essa é a grande ameaça ao mundo ocidental livre hoje. Eu sei que isso é uma coisa indelicada para o governo federal, para a chanceler e tudo mais. O Eduardo Bolsonaro, como deputado federal, como membro da Comissão de Relações Exteriores, ele fez o que tinha que fazer ali, na minha opinião. Ele denunciou que nós estávamos vivendo um clima de Chernobyl novamente, que é uma espiral de silêncio em torno do que a China fez para essa pandemia, com a OMS, com tudo isso, né? E ele foi massacrado. O Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, tomou o partido do PCC contra o deputado federal mais votado no nosso país, que estava criticando ali uma ditadura. Quer dizer, é tudo invertido, deputado. É tudo invertido. Esses democratas, se nós dependermos desses democratas, nós vamos todos virar província chinesa amanhã. A gente já tem um candidato aqui a ser o vice-rei, o vice-governador, né? Tem um rapaz ali de calcinha apertada ali que gostaria de ser esse agente chinês aqui no estado de São Paulo. Eu lembro, Constantino, você falou aí dessa manifestação do Eduardo, né? Que foi massacrado pela patotinha ali da extrema imprensa, Rodrigo Maia e seus cupinchas. Mas eu lembro você que aquele embaixador chinês soltou uma nota, quando da eleição de Taiwan, soltou uma nota proibindo, né, ou pelo menos querendo a proibição que os deputados não se manifestassem, não dessem parabéns ao presidente de Taiwan. Olha o assinte, o absurdo, a interferência política, né, de uma embaixada, de um regime ditatorial. A esquerda que fala tanto de ditadura, eu brigo muito com eles aqui. Eles dizem, olha, nós lutamos por democracia. Eu falo, mentira, vocês nunca lutaram por democracia. Democracia é coisa de burguês. A democracia liberal, para vocês, não presta. Vocês sempre lutaram
pela ditadura do proletariado. Vocês querem uma ditadura, vocês querem controle, governo único, sem oposição. Então, vão te catar. Então, não podem, né? Não podem cercear as nossas opiniões. Não tem jeito, meu Deus. E olha, a Constituição Federal, no artigo 53, ela fala da inviolabilidade do mandato. E então, isso, eu queria chegar exatamente no deputado Daniel Silveira. Quer dizer, ele falar em AI-5 e tudo mais e atacar os ministros do Supremo, ele vai preso. Né? Agora, a quantidade de coisa que a gente vê de defesa... Eu já vi o ex-deputado Chico Alencar enaltecendo o regime soviético e até Stalin no plenário da Câmara. Quer dizer, tem partido comunista oficialmente no Brasil. Sim. Eles defendem Cuba, eles defendem ditadura, e aí não tem problema e nada acontece. Agora, o humorista Danilo Gentili, da patotinha dos radicais de centro, sentiu um calorzinho, né, no cangote. Sentiu ali o maçarico do... Foi covarde, arregou. Ele não deu um passo atrás, ele andou 1 quilômetro para trás. Arregou. Ele se dizia independente, ele dizia ali que ele batia de frente, que fazia ali a crítica. E olha, se dobrou ali com medo, meu Deus do céu. Olha o que tempo estranho que a gente está vivendo. A gente vive num período onde humorista fica preocupado com piada, jornalista, como você, governador pedindo a cabeça ao vivo, meu Deus do céu. Uma prefeita que foi eleita ali pela sua população tentando cumprir a promessa de campanha, o governador chamando ela de vassala, e nenhuma instituição, nenhum grupo, né, que diz defender aí as mulheres, as feministas, caladinhas, protegendo o governador João Dória. Meu Deus do céu, tempos, no mínimo, sombrios aí, estranhos. Sim, eu acho que a regada que o Danilo Gentili deu, pelo menos deixa muito claro que, no fundo, eles sabem quem ameaça as liberdades e a democracia, porque pode falar o que quiser do presidente que não acontece nada, pode fazer isso aqui, ó. Tem um outdoor hoje que eu soube que está com isso aqui, não teve CPF registrado. Para você fazer um outdoor a favor de qualquer coisa, você tem que registrar e tudo. Esse aqui, cadê as informações? Agora, isso aqui pode comparar o Bolsonaro com a própria morte. Isso não tem problema. Então, eles sabem onde a porca torce o rabo. Eles sabem quem realmente ameaça. Veja, eu também tenho medo do Xande. O Xande é um cara perigoso, eu tenho medo. Agora, o Bolsonaro, quem quiser, fala o que quiser que nada acontece, né? Olha só, o deputado, ainda sobre a questão do lockdown, né? Hoje, o editorial do Wall Street Journal, que é um jornal mais sério aqui nos Estados Unidos, ao contrário do New York Times e tudo, o Washington Post, que são panfletos democratas, né? Esse é um jornal mais isento, né? Ele não é um jornal de direita, mas é um jornal mais isento. E está chamando atenção para isso, né? A crise perpétua, né? O lobby do lockdown persiste apesar da vacina. Você teme, deputado, que mesmo com essa coisa da vacinação avançando, esse pessoal criou gosto por esse controle, que já é mais do que vidas, né, que não resolve, é sob controle? Porque eu já vi gente na mídia, deputado, falar em fazer lockdown intermitente, ano sim, ano não, por causa de aquecimento global. O pessoal gostou dessa história. Adoraram, e tem muito prefeitinho aí de cidade pequena, média, até cidade grande, que tá com aquela síndrome, né, do pequeno poder, que tá achando que é um imperador. Então tem muito... o pessoal de esquerda, Constantino, eles sempre quiseram encontrar um mecanismo para sufocar a economia. E encontraram no lockdown, encontraram aí no coronavírus. Teve até uma atriz, né, que disse que o vírus caiu do céu, caiu como Jennifer. Até o Lula também, né? Outro dia estava falando alguma coisa nesse sentido, né? O coronavírus. Por quê? Porque eles acharam um meio, sempre brigaram aí pelo aquecimento global, mudança climática, só que para a população, para o cidadão comum, isso aí nunca soou muito bem. Só que o Covid-19, a propaganda que estão fazendo do vírus, os coronalovers aí, eles estão fazendo uma propaganda de pânico, de medo, que eles sentiram o quê? Que a população, tem medo, né? Tem medo real do Covid-19. Pânico deixa todo mundo suscetível a esse tipo de controle do especialista. Exatamente. Eu prefiro, em vez de Corona Lover, eu prefiro o termo que o meu amigo Flávio Gordon criou, que é o Pandeminium. Eu achei excelente os Pandeminiums. Né? Olha só, eu acho que esse desenho aqui ilustra bem o que está acontecendo, né? Estamos todos no mesmo barco, né? E a população... a deriva, né? A população à deriva no alto mar
enquanto que os governadores gozando lá da estabilidade, do salário pingando no final do mês, dos privilégios, das mordomias. Então, há um afastamento, uma desconexão cada vez maior entre a elite governante e o povo governado, que é o que explicam fenômenos como o próprio Bolsonaro eleito em 2018, o Trump em 2016, o Brexit e por aí vai, né? Você colocou aqui, você pode colocar ali embaixo, ali, jornalista, Playmobil, né? Eu lembrei, essa imagem me fez lembrar aquele tweet. Olha, fica em casa, mas eu tô tomando vinho, tô comendo queijo top aqui e tudo mais. Essa desconexão da realidade dessa classe, né, dos falantes, com o brasileiro comum, com o cidadão real, que só quer levar a subsistência da sua família. É isso. Agora, eles, às vezes, né, porque eu prefiro quando eles são mais transparentes. Essa é minha raiva, inclusive, hoje em dia, maior, talvez, aos tucanos do que aos petistas, porque os petistas nunca esconderam muito o que são. Os tucanos são dissimulados. Então, eu resgatei aqui uma postagem daquela Érica Cocai, né, porque ela, pelo menos, foi transparente. Ó. O inimigo tem nome e sobrenome, sistema capitalista. São eles que estão dizendo, eles perceberam nisso tudo um grande esquema, né, não só de tentar derrotar o Bolsonaro, desgastando a economia e tudo mais, como aconteceu aqui nos Estados Unidos, né, como também essa questão de controle de cima para baixo. Falando dos Estados Unidos, o agripino americano, que aqui nós temos um Dória, viu, deputado? Nós temos um Dória aqui que é o Andrew Cuomo. Né? E o Andrew Cuomo é o quê? É um fanfarrão, é um sujeito que era adorado pela mídia e tratado como um gestor da ciência, enquanto que o Estado é um dos piores, muito parecido com o São Paulo. E até o Dr. Fauci, que por sua vez é o Mandetta daqui, né, também elogiava muito ele, né? E olha só que curioso, né? Olha só que curioso, ele está sendo acusado de ter usado os assessores dele para pressionar oficiais para mascarar estatística de asilos. Olha que coisa desumana, porque aqui na Flórida, o governador republicano Ron DeSantis, percebeu rápido que o problema estava nesses grupos de risco. E olha que a Flórida tem uma população mais velha, porque muita gente vem se aposentar para curtir esse inverno maravilhoso que eu estou tendo aqui. Então, eles deram autonomia, os republicanos aqui na Flórida, para cada condado ter sua política e concentrar os esforços nos asilos. Né? Enquanto que em Nova York, o governador mandava as pessoas ficarem isoladas e a coisa foi piorando, e depois ele chegou a descobrir, com um certo espanto, que algo como 2/3 dos óbitos estavam vindo ali, daquelas casas de idosos. Né? Então, olha que coisa escandalosa. O meu querido amigo Lacombe também escreveu na Gazeta do Povo um artigo hoje, lembrando que toda a vida importa, e ele diz, né, lojas de rua, centros comerciais, shopping center, restaurantes, não são os responsáveis por essas contaminações. Né? Não são. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o quê? Essa demonização de quem quer trabalhar. Aí como é que você explica, deputado? Como é que você explica, você, que é um representante do povo e que tem eleitores, como é que você explica para um garçom que o trabalho dele não é essencial e por isso que ele não está conseguindo colocar comida na mesa dos filhos dele? É a frase do Bolsonaro que eu acho aqui que nesse ponto ele acertou no alvo. No alvo. Atividade essencial é toda aquela que é necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Óbvio, assumindo a condição de que é uma profissão lícita, né? É evidente. Claro. Então, veja que coisa, como é que você explica para o seu eleitor que o que ele faz não é essencial? Não é essencial, porque o governador acha que não é essencial. Sendo que Exatamente. Não é dali que está vindo o problema. Não é dali que está vindo. Não, e o que estão fazendo aqui com donos de restaurante, donos de bares, aqui no estado de São Paulo e por vários outros estados pelo Brasil, é simplesmente criminoso, Constantino, porque essas pessoas até investiram, né, na questão do afastamento ali dentro do seu negócio, questão do álcool em gel, questão da máscara, fizeram de tudo e mesmo assim estão sofrendo nesse momento, né, porque o governador tem essa tara, ele acha
que é justamente nesses ambientes que o vírus é disseminado. Você falou aqui dessa questão dos asilos. Eu lembro que logo no início, no ano passado, do Covid-19, em Piracicaba, aqui numa cidade do interior, teve um surto de Covid-19 justamente nos asilos. Você pegava ali os velhinhos que estavam ali na praça pública, por exemplo, jogando seu dominó, jogando seu baralho, não tinha esse problema com o vírus. Como os velhinhos que estavam ali dentro, né, confinados dentro desses asilos, tiveram com o Covid-19. Então a gente está percebendo isso na prática. Eu espero que ainda tenha estudos embasados, que o pessoal se debruce sobre tudo que foi feito, todas as medidas que foram feitas pelos nossos governantes nesse momento, porque está sendo criminoso. E o presidente Bolsonaro, você sabe que eu sou aliado dele, eu estou aqui justamente graças ao trabalho do presidente, eu tento representá-lo aqui. Desde o início, Constantino, ele disse, a saúde tem que andar junto com a economia. Não pode uma se dissociar da outra. A gente tem que enfrentar esse vírus, esse problema, enfrentar, inclusive, a morte. Olha, olhando no olho, sendo um homem, e não é querendo ser herói, não. É porque existe. No Brasil, Constantino, até pouco tempo atrás, 60 mil homicídios, bandido aí matando trabalhador, matando cidadão de bem. Você bota a cara na rua e tinha o perigo de não voltar para casa. E agora parece que essas mortes sumiram, meu Deus do céu. Exato. Isso é um ponto importante, deputado, porque eu venho batendo muito nisso, inclusive escrevi um texto para a Gazeta e gravei um vídeo que deu uma boa repercutida, mesmo com o meu canal principal suspenso por contestar o lockdown, né? Hoje estamos tendo aqui novamente menos gente ao vivo por conta disso, né? O meu canal de 600 mil seguidores está suspenso, né? Os Big Techs estão controlando também o que nós podemos falar hoje em dia. Mas eu escrevi sobre o general de camisa vermelha. O que é isso, né? É uma piada onde o sujeito lá, o general lusitano, português, né, vê o seu adversário pedindo para o subalterno uma camisa vermelha. Ele fala, por que ele fez isso? Não, isso é para mascarar, para não deixar transparecer os ferimentos e não baixar a moral da sua tropa. Aí ele olha, imediatamente fala, me traga a minha calça marrom. Né? Hoje nós vivemos na época dos governadores de calça apertada marrom. Né? Apertada e marrom. Porque, olha só, a primeira virtude que existe é a coragem. Parece, de repente, que só se morre de Covid e que não pode mais fazer nada na vida a não ser isso. Eu usei um exemplo que muita gente não entendeu, que é o seguinte, se a única meta na vida é continuar sobrevivendo, existindo e não viver e como vivendo, né? É só continuar respirando, então tem uma solução que você pode levar para a Lesp lá, banir carros das ruas, porque morre todo ano muita gente de acidente. Então é óbvio que a gente entende de forma tácita, né, que não é só sobreviver que nós levamos em conta. E hoje em dia nós estamos vivendo com lideranças que iriam demonizar um Churchill. Se o Churchill chegasse aqui falando de suor e lágrima, de vamos enfrentar os inimigos nas praias, nas colinas e não sei o quê, ele ia ser demonizado, porque as pessoas estão acovardadas em pânico, e o pânico gera uma sociedade de cordeirinhos que vão ser facilmente manipulados. Esse exemplo que você deu do Churchill, ele é muito didático, porque nós vivemos hoje, Constantino, nesse momento aqui, com um regime mais do que autoritário, um regime ditatorial que quer dominar o mundo. Olha, não achem que é teoria da conspiração, não. A China tá botando time em campo aí, tá investindo pesado em áreas aí, tanto na África, como aqui na América do Sul, como inclusive no Partido Democrata aí nos Estados Unidos, justamente para derrubar uma liderança política como o Trump. Não é à toa, não. É controle, é ditadura, é controle total. E quando nós vemos essas pessoas se rendendo, caindo nesse conto e criticando justamente pessoas que querem enfrentar o inimigo
olho no olho, meu Deus do céu, quer enfrentar de pé. Então eles demonizam pessoas que chegam. Olha o trabalho que. Eu estou falando contigo aqui, mas assim, eu sempre falo com meus assessores, a gente fala dessa imprensa que nós assistimos, a imprensa livre. O trabalho que vocês fazem na Jovem Pan, o Fiuza, o Lacombe, são ilhas, né? Ilhas de independência nesse oceano de peleguismo. E assim, a gente fica feliz, né, quando a gente vê uma Ana Paula mostrando aí o que acontece nos Estados Unidos, colocando a sua opinião, sendo criticada por um vagabundo como aquele Casagrande, meu Deus do céu, que não tem moral nenhuma para criticá-la. A gente vê que a gente está no caminho certo. Por quê? Porque vocês, justamente, se fosse independente, vocês não têm rabo preso com a gente, meu Deus do céu. A gente discute, a gente briga, a gente se pega ali no Twitter e bola pra frente, cada um com a sua opinião e vamos trabalhar. Agora, eles vão ter controle absoluto. Exatamente, concordo. Mas a boa notícia é que parece que a tática não está dando muito certo, né? Então, olha só, a pesquisa mostrou o presidente Bolsonaro à frente de todos eles e se somar Agrippino Dória, Amoedo, Mandetta, coitadinho, que tem e alguma coisa, parece a Joyce Hasselman, né? O Mandetta que achava que era uma unanimidade no país, né? Fazia aqueles discursos infindáveis que voltava na infância e que mandou todo mundo ficar em casa até ter sintoma grave. Quantas pessoas morreram por conta disso, né? Se somar todos eles, não dá 10% na pesquisa que o Instituto Paraná divulgou hoje. Ou seja, alguma coisa está dando errado nessa estratégia, né, deputado? O presidente, né, é aquele caso, né, do antifrágil, né? Quanto mais o pessoal bate, quanto mais tenta massacrar, eles conseguem mostrar a realidade. E o presidente, ele tem uma característica que ele consegue se conectar com o cidadão comum. Ele consegue falar de uma maneira fácil, ainda que daquele jeito mais rude, ou mais bruto, ou mais enfático ali, ele consegue fazer essa conexão. Então é só deixar o presidente falar, lógico. Tem esse pessoal mais afeminado que fica, ai meu Deus do céu, ele falou isso, ele falou aquilo, mas ele consegue fazer no Brasil real. Esse é um bom ponto, porque eu esqueci o que eu ia falar quando eu falei do general de camisa vermelha e o de calça apertada marrom, é que eu ia lembrar também outra coisa, né? Essa crise que nós estamos vendo, eu acho que está gerando esse tipo de reação também em parte da elite, porque é uma crise de saúde que pegou justamente a turma da elite. Né? Veja, você explicar para um trabalhador pobre que o grande problema, e ele não pode sair de casa por isso, é que pode faltar leito no hospital, ele vai olhar e falar, hã? Como é que é? Como? Quer dizer, isso é a realidade do povo. Eu resenhei o livro do médico carioca Márcio Maranhão, Sob Pressão, que virou depois até quadro do Fantástico e tudo. Olha, o cara ficou 5 dias rodando para encontrar um leito para o paciente dele. Isso já é a realidade do país. Então, o que mudou é que agora tem gente da elite, do andar de cima, que está vivendo um pouco dessa coisa e está apavorado, não, fecha tudo. E quem está se ferrando é o pobre, porque eles são funcionário público, tem salário de estabilidade e salário garantido, ou são jornalistas que fazem home office, né? Vai fazer uma entrega de comida no caminhão por home office, porra, Diogo Mainardi, para ver o que é bom para tosse. Então, há um descolamento, que é essa tese principal que eu estou trazendo aqui o tempo todo, né? Mas eu acho que é isso, né? O povo está percebendo e está do lado daquele que, de uma forma, às vezes, tosca ou não, ou que parece sem tato, mas não é isso, é porque é o estilo bronco de quem também está tentando mostrar o outro lado. Porque a história da economia com saúde, ele fala desde o início. E qual era a postura do Rodrigo Maia, do Dória, até do Ronaldo Caiado, que me decepcionou nessa? A postura deles era, agora é vida e saúde, economia fica para depois. Isso é ceder à pressão de especuladores da Bolsa, chegaram a falar isso. Olha aqui, ó. Agora nós temos o resultado do PIB, que, aliás, não está nada mal na foto, né? E eles estão esquecendo da pandemia, eles estão esquecendo que mandaram hashtag fique em casa e a gente pensa na economia depois, e estão culpando o presidente pela queda de 4% no PIB. Pode ser mais canalha do que isso, deputado?
Olha, e o pessoal tá triste, hein, porque eles esperavam uma queda maior no PIB brasileiro, e quando você coloca esse dado comparativo com grandes economias, com economias emergentes aí, o pessoal fica frustrado, fala, meu Deus do céu, a gente está tentando acabar com a economia no Brasil, a gente não consegue. A gente está tentando acabar com a imagem do presidente e a gente não consegue. Só que eles são tão idiotas que eles estão dobrando a aposta e não conseguem perceber que esse discurso aí tá batido. Você falou uma coisa muito importante, Constantino. Quando é que teve leito disponível no Brasil? Meu Deus do céu, o SUS está aí, o SUS é um caos desde a sua criação. Basta dar um Google. Eu trouxe aqui num programa, todo ano, notícias de que falta leito, tem fila, Rio Grande do Sul, Joinville. Eu trouxe isso aqui. Não, eu sempre falei, eu falo aqui da tribuna. Eu morei muito tempo ali na região da Zona Leste de São Paulo, em São Mateus. Perto da minha casa, morava numa favela. O pessoal gosta de falar comunidade, né? Como se mudasse a nossa realidade ali. Como se comunidade tivesse rede de esgoto, tivesse todos os serviços que a favela não tem, meu Deus do céu. Até isso eles tentam subverter a linguagem. E quando eu ia levar meu filho no pronto-socorro, muitas vezes, Constantino, eu tinha que brigar para conseguir um pediatra ali para atender. Imagina conseguir um leito de UTI, meu Deus do céu. Então chega nesse momento, o governador vem e fala, olha, nós estamos com 80% da capacidade dos leitos ocupados. O cidadão comum lá na ponta fala, meu Deus do céu, mas tem 20%. E assim, a gente tem que parar de falar nesses números aí absolutos, proporcionais, porque nós precisamos saber quantos leitos existem. Porque o que o governo faz? O governo abre leito e fecha leito. Quando ele quer dar uma amenizada, ele vai lá e abre alguns leitos em cidades estratégicas. Aí fala, olha, na região de Marília, nós temos 50% da capacidade. Vai lá e abre o comércio, coloca fase amarela, fase verde e tudo mais. Depois, dá algum quiprocó ali, o prefeito não faz o que o governador quis, não cumpre ali a vassalagem correta, o que ele faz? Ele diminui o número de leito. Aí diz, olha, 90% do leito está ocupado. Pelo amor de Deus, né? A população, já está caindo a ficha da população. Por isso que esse tipo de pesquisa mostra a popularidade do presidente. E te falo mais, Constantino, a pesquisa real é na rua. Eu já tive a oportunidade de estar com o presidente na rua nesse período de pandemia para ver o carinho, o amor, a consideração que muitos brasileiros têm por ele. É claro que ele não é unanimidade e nunca vai ser. E é bom que não seja, né? Tem que ter um contraditório. Mas com essa oposição burra, irresponsável, ignorante, sabotadora de um país, né? Essa oposição aí que tá matando gente, não vão conseguir fazer nem conseguir no presidente no próximo ano, se não houver fraude. Eu acho que as pessoas percebem o oportunismo, né? E estão sendo tratadas como instrumentos desse projeto de poder. Acho que essa que é a sensação. Eu tenho um conhecido meu, eu trouxe aqui na live também de quarta-feira, ele permitiu que eu revelasse isso, no Emílio Ribas, né? Obviamente deve ter algum tipo de pressão do governo, né? Ele foi cuspindo sangue na frente da médica, ela mandou ele voltar para casa, ele com o exame mostrando 50% do pulmão tomado. E ela falando, não tem tratamento para isso, volta só se tiver que ser entubado. Quer dizer, aí ele ligou um médico do exterior, deu lá o kit Covid e ele ficou curado em 3 dias. Então, chamam quem está tentando manter um debate sobre isso tudo, um debate. Chamam de negacionista, que é para o quê? Para interditar o debate, é uma linguagem religiosa. Você nega, né, negacionista, herege, isso são termos que não têm a ver com ciência. A juíza Ludmila Grilo, ela foi na veia, né? Ela foi na veia. Negacionismo é uma palavra gatilho, né? Inoculada no imaginário coletivo pela repetição exaustiva, e o seu sucesso se dá porque faz com que qualquer intelectual de boteco, e são isso que eles são, né? Ao proferi-la, ganhe um imediato ar de autoridade científica, né? Agora eu estou vendo no Twitter um bando de idiota que não tem a menor ideia do que seja, por exemplo, né? Não estou dizendo que quem não sabe isso é idiota, não, mas que não tem a menor noção do que seja o método científico, Karl Popper, eles viram para mim e falam, você é negacionista. É porque eu estou trazendo dúvidas, estou trazendo questões sobre vacinação, sobre tratamento precoce. Estão tentando interditar o debate.
É disso que se trata, né? É disso que se Não, trata. é quase aquela lei de Goblin, né? Que quando você começa a debater, o seu adversário vem te chamar de nazista para você ficar com medo. Isso. Olha, eu não sou nazista, você começa a se explicar. É mais ou menos isso que estão fazendo com a gente agora. Exatamente. A gente começa a falar, tratamento precoce, né? Olha, veja bem, tem algumas drogas aí que o pessoal está testando e tá tendo melhoras no quadro. Terraplanista, negacionista, isso. Pra quê? Interdita o debate, o pessoal fica com medo, né? E assim, o pessoal tem que aprender também, que não tem que ter medo dessa galera que é o controle total, esse pessoal, ele quer te ver subserviente, quer te ver ajoelhado. Ontem eu subi aqui na tribuna, anteontem eu subi aqui na tribuna, e aqui na Assembleia, eu coloquei nessa porta aqui de trás, proibir o uso de máscara nesse gabinete. Coloquei. Sabe tudo quanto é jornal. Até a Jovem Pan, poxa, divulgou lá, a Folha disse que era uma brincadeira. Eu falei que não era uma brincadeira. Eu falei que era um ato político, uma ação política de uma deputada do PSOL que processou, Constantino, 2 deputados que foram até a tribuna e não usaram máscara. Olha o crime que os deputados cometeram. Veja só. Eu fui até a tribuna, o que eu fiz? Eu levei um copo d'água, cheguei na tribuna, tirei minha máscara e falei, olha, eu queria pedir autorização aqui à deputada, à Lumena da Assembleia, né, que quer fiscalizar a vida de todo mundo, eu quero pedir autorização a tomar esse copo d'água. Tomar copo d'água pode? E ela me respondeu que não. Eu falei, olha, tá mais do que claro aqui que ela quer controle absoluto. É óbvio, o Mandetta americano falou para usar 2 máscaras. Em vez de uma, o Dr. Fauci, que foi pego num estádio ao lado de um amigo com a máscara para baixo, né? É muita hipocrisia, mas é isso, é tanta coisa absurda que eu acho que é para testar mesmo isso, até onde a população vai ser submissa e aceitar esse tipo de controle, né? Eu, quando vejo, eu já vi outro dia, família, uma mãe e uma filha no carro, cada um com uma máscara no carro. Né? É uma coisa assustadora, o marido e mulher, né? Imagino que eles vão fazer o que à noite, né? Casamento, as pessoas se beijando de máscara para fazer um ato político esdrúxulo, né? No lado contrário. Então eu respeito seu ato político libertador. Eu acho que é por aí mesmo. Quem quiser usar máscara aqui, pode usar, não tem problema. Eu convido a não utilizar. Aqui dentro quer falar comigo, eu acredito que essa pessoa não tenha coronavírus. Se tivesse, tinha que estar em casa, poxa. Agora, é tão bizarro uma coisa como essa, e da tribuna da Assembleia tem distanciamento, a tribuna está alta, não tem problema nenhum. Mas o que eles querem é controle absoluto. Você falou do exemplo do carro, outro dia, agora no feriado, que não teve feriado, olha só, ano passado fizeram um feriado antecipado por conta para evitar aglomeração. Esse ano não teve carnaval, né, feriado de carnaval, ponto facultativo, para evitar aglomeração, meu Deus. Eu quero entender se pode ou não pode ter feriado, como que ajuda. Eu fui na praia, Constantino, e eu vi um monte de gente na praia usando máscara. Mas, meu Deus do céu, qual que é a lógica do cara tá na areia, tá com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, e o cara entrar numa... Eu vi isso, não foi que me contaram. Aí eu olho, o cara me olha e parece que eu sou inimigo dele. A lavagem cerebral que essa galera tenta fazer na nossa população tá de uma maneira que eu falo, meu Deus. Tá demais. Eu levei meu filho há uns meses atrás na Legoland, aqui em Orlando, e até uma coisa curiosa que já virou até uma forma de você separar um grupo do outro, porque tinha lá uma regra no elevador e tudo. Aí teve uma hora que a moça estava dentro, eu olhei para ela, porque diz que não é para entrar grupos de família mais do que uma. Aí eu olhei, ela olhou para mim, ela falou assim, eu não sou uma daquelas pessoas, pode ver. Aí eu falei, ufa! Né? Olha só, nós vamos falar da garotada do PSOL Kids aí, de outras coisas, de Amoedo, mas antes eu tenho mais um recadinho para vocês. Punta del Este, um paraíso amado por todos que visitam. Pela sua exuberante natureza, tem agora uma excelente oportunidade de investimento. Caracoles, Cidade Jardim, o primeiro bairro planejado do Uruguai. Seja para uso próprio ou investimento, este empreendimento oferece toda a segurança jurídica do Uruguai e a rentabilidade que um rental pool oferece. Apartamentos de 36 a 155 metros quadrados a partir de $81 mil e casas a partir de $110 mil. Essa é a sua chance de investir ou viver tudo que Punta del Este pode oferecer. Acesse www.caracoles.com.uy.
Deputado, a gente falou de controle e de pânico, que é um instrumento bom para esse controle, né? Eu quero mostrar aqui, para quem não viu ainda, uma campanha do governo estadual de São Paulo. E eu quero mostrar o seguinte: eu entendo você tentar conscientizar os jovens de que, obviamente, a balada pode... Eu entendo você conscientizar. Eu entendo você prestar informação do tipo, olha, isso é um vírus que agora está tendo mais internação de gente mais nova e você também pode, no contato, passar para a gente mais velha da tua casa. Eu entendo, isso eu entendo. Da forma que foi feito, eu não entendo e não aceito. Foi criminoso, esse vídeo é criminoso. Eu chamo isso de terrorismo. Eu chamo isso de terrorismo com a juventude. Eu tenho uma filha de 19 anos de idade, eu não aceito um governante fazer isso com a minha filha. Então eu quero mostrar para quem não viu. Hoje, Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus. Nossa, amiga, muito bom. Oi, pai, chegou rápido. Ela não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Eu vi até gente que eu admiro, tipo o Roger do Traje a Rigor, ele comentou em cima da minha postagem e falou, não, mas isso aí também é uma conscientização e tudo. Olha só, eu não aceito, data vênia, a quem acha que às vezes tem que chacoalhar e mostrar o pior. Isso é tortura psicológica com jovens. Você falar que E ela estava ali numa mesinha com 3 amigas, 4 amigas, tomando uma cerveja. Você pode matar seu pai. Cara, isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem que estão fazendo com os jovens. Pelo amor de Deus. Entendeu? Isso é incutir um pânico paralisante. Não, isso não está certo. Isso não está certo, o deputado. Eu estou tentando levantar juridicamente se nós podemos aqui, enquanto deputados, tomar alguma providência, né? Porque isso aí é recurso público, é dinheiro do pagador de imposto que o governador está fazendo, está usando, né? Igual você, concordo contigo, é terrorismo psicológico, Constantino. E te falo o que aconteceu na minha família, com a minha mãe, dona Nena. Minha mãe é diarista, é faxineira. No início da pandemia, ela parou de fazer o trabalho dela ali, ficou dentro de casa e tudo mais. Ela não queria que eu fosse visitá-la. Ela ficava com medo. Olha, não vem, não, tudo mais, deixa pra lá, deixa pra lá. Ela entrou, Constantino, em depressão. Minha mãe definhou, perdeu quase 10 quilos. Eu tive que levar dona Nena no psiquiatra. Ela começou a tomar tarja preta para controlar a ansiedade dela por conta disso. Ligava a TV, morte. Ligava. Imagina quantas donas Nenas pelo Brasil não adoeceram aí a sua saúde psicológica, o seu quadro depressivo, né? Por conta de propagandas como essa. No início da pandemia, o governo municipal, que é a prefeitura de São Paulo, fez um vídeo colocando caixão na rua. Eles pegaram as imagens lá de Guayaquil, segundo eles, né? Lá estava um absurdo e tudo mais. Eles fizeram uma propaganda no padrão dessa aí, dizendo que se não tomasse cuidado, ia acontecer o que aconteceu em Quito e tudo mais. O prefeito de São Paulo mandou abrir milhares de covas no cemitério municipal aqui, no maior cemitério da América Latina, cemitério da Vila Formosa. Eu fui lá fiscalizar. É um crime, mas assim, é um crime contra a saúde psicológica do povo de São Paulo e do povo brasileiro. E utilizando recurso público. O governo está adoecendo a sua população utilizando o nosso imposto. Sim, eu acho muito triste ver isso realmente, porque nós precisamos, como seres humanos, de convívio social, de ter uma postura diante da vida mais positiva e corajosa, e isso tudo está minando, né, a moral de muita gente. Você falou dessa tá coisa... colocando pai contra filho, Constantino. Está colocando vizinho contra vizinho, pai contra filho. Sim. É outra estratégia de quem quer controle. Outra estratégia manjada de quem quer controle. Você denuncia o contra-revolucionário. Você denuncia o vizinho que fez um churrasco para 8 pessoas. É um clima horroroso, uma coisa de totalitarismo distópico. Você mencionou a questão aí da campanha, do cemitério e tudo. Eu lembrei de uma campanha que o Kim Kataguiri fez também, né, com cruzes e tudo mais, para culpar o presidente pelas mortes, né? Aí me lembrou como gancho, então, disso aqui. Deputado, o que você acha desse PSOL Kids? Olha a Academia MBL, olha os professores. Você seria um aluno? Você acha que tem alguma coisa útil a aprender nessa academia, deputado?
Olha, jamais. Eu tenho várias divergências com muitas pessoas, né? Mas a divergência com esse grupo político aí que está se expandindo, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa estudar mais essas estratégias dessa galerinha aí, porque olha só, Arthur Duval aqui na Assembleia não faz porra nenhuma. Ele não sabe o que é o regimento interno. Ele não sabe a diferença de, pela ordem, quando você pede a palavra no plenário para poder fazer a sua comunicação, de uma questão de ordem, quando você faz um questionamento regimental ao presidente da casa. Está 2 anos aqui e ele não sabe absolutamente... Ele é a geração YouTube, ele fica só filmando, ele chegou a filmar uma reunião virtual ao vivo, né, para fazer e deixou o microfone aberto. Então, tudo é para lacrar, tudo é para jogar na plateia, só isso. Esse é o padrão. Só para você ter ideia aqui, os cargos, né, ele fala que é o deputado mais econômico, não é porra nenhuma. Ele é o deputado mais caro que nessa Assembleia Legislativa, porque não produz, não fiscaliza absolutamente nada. Ele não atende ninguém, ele não fiscaliza os secretários e o governador, ele só utiliza aqui a estrutura da Assembleia Legislativa para lotar os seus amigos de MBL no gabinete e na liderança do Patriota. Você sabia, Constantino, que aquele Pedro Beirô, aquele líder do MBL, que tinha aquela bandinha de funk ali, sócio do Pablo Vittar, ele ganha cerca de R$24 mil para ser chefe de gabinete da liderança. Ele é chefe de gabinete praticamente dele mesmo. Tem ele mais um funcionário lá na liderança, ele nem sabe o caminho da liderança do Patriota. E o curioso é que o Mamãe Chorei, leviano como irresponsável, né, disse na Jovem Pan no Pânico que sabe quem me paga e que eu sou vendido e recebo dinheiro. Ele, como meu amigo Hélio Beltrão foi para a campanha dele como posto Ipiranga dele, né, para a prefeitura, eu suspendi com meus advogados o processinho que eu ia dar entrada. Agora eu já comuniquei ao Hélio Beltrão que passou o período de waiver e eu vou meter o processo nesse vagabundo para ele aprender. Agora, olha a cara do João Amoedo, coitado, atrás desse... Meu Deus, não, que nível, que decadência. O Amoedo, né? Eu lembro, você não vai lembrar, mas eu estava do lado do Benê Barbosa. Eu lembro, sim. Naquele primeiro congresso do Partido Novo. Foi no... Qual hotel que foi? Qual hotel que foi isso? Não foi no... Eu não vou lembrar o hotel, mas eu lembro disso, sim, eu lembro disso. Você foi lá, palestrou e tudo mais, era uma baita de uma proposta, tinha ali na plateia a pessoa mais liberal, a pessoa mais conservador, todo mundo achando aí que iria vir um partido que representasse esses anseios e se transformaram no Amoedo. Mas a minha raiva vem disso, deputado, a minha raiva vem de ter me sentido usado para, de alguma forma, contribuir com esses projetos de poder pessoais, né? Agora, olha só, eu botei outro dia, né? Poxa, acreditei no Moro, acreditei no Amoedo, acreditei no MBL, acreditei na Joyce, né? Talvez eu seja trouxa, talvez eu tenha que fazer minha culpa. Aí teve gente que virou e falou assim, mas acredita no Bolsonaro. Aí eu expliquei o seguinte, não! Aí é que tá talvez a diferença. Eu sempre fui muito cético e crítico com o Bolsonaro, né? Eu nunca chamei ele de mito e nunca acreditei nele. E talvez por isso ele tenha me surpreendido positivamente. Olha que coisa curiosa, né? Exatamente. Agora, as pessoas que te acusam, né? Te acusam de receber isso e aquilo e tudo mais. Justamente essas pessoas aí, tipos como essa galerinha, essa patotinha da MBL. Exato. Agora, olha só outra coisa que a gente está chegando perto do fim, eu tenho também que liberar minha mulher que está aqui ajudando para cuidar do nosso filho, eu vou ter que acelerar um pouquinho, mas eu ainda tinha algumas coisas, mas olha só. Primeiro eu vou atropelar, então, depois eu te jogo a palavra, né? Primeiro, bom, ainda sobre a vacina, só queria lembrar que países ricos como Áustria e Dinamarca estão se unindo a Israel para tentar acelerar a produção de vacina e ficam demonizando o Brasil, que já vacinou um Israel, né? Agora, uma outra coisa que me preocupa, a gente falou en passant, né, do Supremo, do Xande, né? Mas olha só que absurdo. O presidente do nosso TSE, o Supremo Pavão Ativista, que faz live com o imitador de foca, né? Aquele que quer empurrar a história na direção da justiça racial, ele faz uma live com um pré-candidato, um global que é pré-candidato, para ficarem ambos alfinetando o presidente. Cara, isso não é mais um país, deputado, isso é um bordel. Isso é um bordel. Agora, a ameaça às instituições vem do Bolsonaro, né? Isso é grave, isso é um negócio asqueroso, né? Aí vamos lá.
riqueza, pobreza aumentando na América Latina, porque a riqueza está obstruída, né? E, obviamente, isso aqui é o lado da economia, aquilo que o presidente tenta chamar atenção e é calado, é ridicularizado, né? Óbvio que a Argentina e a Venezuela puxam para cima essa média de pobreza e temos que tomar cuidado e lembrar sempre que podemos amanhã virar a Argentina, que, por sua vez, está virando a Venezuela, né? Aí, olha só, a mulher da ONG da Educação, a Priscila Cruz, né? O chega de frescura e mimimi, que foi uma frase dessas que deixou horrorizada a elite, né? É que está matando milhares de brasileiros. Eu fui na postagem dela e falei assim, Priscila, eu achava que quem estava matando era o vírus chinês. Quem é que está matando, então, na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá e na Argentina, né? Aí ela respondeu, aqui é o descaso do presidente. Sendo que o Brasil é o 22º, 23º país em óbito por milhão. Então, veja o nível, deputado, veja o nível de narrativa. É tudo uma questão de narrativa para demonizar o presidente. Ó. Não podemos aceitar uma culpa imerecida, porque isso é a destruição da nossa própria consciência, né? E, claro, já falamos disso também, tem o ódio do bem, né? Eu não consigo desejar a morte de ninguém. Por mim, pode pegar o Bozo e enterrar vivo mesmo, né? Quer dizer, olha que coisa fofa, né? Esse pessoal é realmente que nem a outra lá, global fracassada, que quer esfregar a cara do presidente no asfalto quente e que Deus me livre seu marido dela, porque ela quer ir para o carnaval que não está tendo para voltar, né, com esperma de pessoas espalhado pelo corpo, né? A Revista Oeste, que também é um veículo de comunicação sério, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, né? Lembrando aqui que no Twitter o Fora Dória, né, tomou a conta aí das redes, né, com o Dória sendo chamado de ditador, que é como você se referiu ao governador, né? E eu resgatei isso aqui, eu vi até que o Arthur Weintraub e outros resgataram depois de mim, né? Lembrando que o processo do Weintraub, agora do ex-ministro Abraham Weintraub, deu em nada, né? Porque ele fez uma piada. Agora, o governador pode falar, né? Acelelando, né? Agora, a gente sabe o que ele está acelelando, né? Junto com a China, né? E o resultado não está sendo muito positivo. Deputado, eu agradeço muito sua presença, eu vou te passar para suas considerações finais, mas antes eu tenho um recado que eu citei muito aqui, a Gazeta do Povo, e é um jornal sério, diferenciado. Eu tenho um recado da Cris, da minha querida amiga Cris, para todos vocês. Tem gente que gosta de lacração e tem gente que gosta de informação. Se você está no time da lacração, pode pular esse vídeo. A Gazeta do Povo não é para você. Nosso trabalho é dar instrumentos para quem quer mudar o Brasil. Se você quer informação sem os vícios de quem só sabe lacrar, conheça a Gazeta e assine a Gazeta do Povo para apoiar este projeto único de jornalismo no Brasil. É isso, meu caro. Considerações finais, pô. Constantino, te agradeço aqui a oportunidade, né? Eu vi que você entrevistou outro dia aqui o Douglas Garcia, é um amigo aqui de parlamento. Imagina só se nós tivéssemos esse espaço privilegiado de falar com o povo de São Paulo, o povo brasileiro, como nós temos aqui contigo. A nossa palavra era silenciada praticamente em toda a grande mídia. O pessoal finge, né, que nós não existimos, justamente para que nós não possamos passar esse tipo de mensagem e mostrar o nosso trabalho que é feito aqui diariamente na Assembleia Legislativa. Então, te agradeço aqui o espaço, fico aqui à disposição sempre que possível para esclarecer o que vem acontecendo. E eu só queria pegar um gancho no que você falou nessa guerra de narrativa. Nós não podemos falar que o vírus é chinês, mas nós podemos falar que tem a variante amazônica, sul-africana, inglesa, mas toda a mídia, olha, se falar o que o Weintraub disse, toma processo. Mas foi o governador brincando ali com o modo de falar ali do chinês que vem aqui para o Brasil, faz a brincadeira, aí não pode. Então a gente precisa falar, precisa mostrar a nossa cara, colocar a nossa opinião, enquanto a gente ainda tem a liberdade de falar. Isso aqui a gente sempre vai fazer. Então, eu te agradeço muito, é um espaço privilegiado de falar com essa população
Já que muitas vezes nós somos silenciados. E olha só você, se nós fôssemos, eu e o Douglas Garcia, por exemplo, deputado de esquerda, ia ter aqui 247, ia ter um monte de jornal de extrema esquerda querendo fazer entrevista, fazer documentário. Mas como nós somos pobres, de direita, pessoas que viemos ali da classe menos abastada e representamos o nosso eleitor, aquelas pessoas ali que acreditam no empreendedorismo, que querem trabalhar, levar o alimento para suas famílias, nós somos párias para esse tipo de gente. Mas eu agradeço aqui esse espaço, fico à disposição e parabéns pelo trabalho que vem fazendo, né? Voltei a te seguir no Twitter já faz um tempinho e sigo lá as análises que você faz. Parabéns aí pelo trabalho, muito obrigado. Legal, deputado. Obrigado aí pelo tempo também, pela disponibilidade. Eu quero lembrar que o Joe Biden assumiu aqui nos Estados Unidos, o vírus deu uma desaparecida, pelo menos da mídia, né? Então, essa história do vírus chinês e da variante brasileira é isso. A variante brasileira é para tentar colar de alguma forma no presidente. É um jogo muito sujo, né? E ainda bem que tem gente, enquanto pode, como você disse, erguendo a voz contra isso. Obrigado, tá? Pela disponibilidade aí, pelo tempo dedicado à live, tudo consta aqui. Para todos vocês aí também, boa noite e até segunda-feira. Valeu, meus caros!